Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. São Tiago Maior, rogai por nós. Bom, meus caros amigos, bem-vindos. Quero mais uma vez agradecer a presença dos senhores. Nós, então, depois de um mês de férias, por mais que tenhamos celebrado com toda a igreja a memória litúrgica de nosso Santo Padre, nós agora nos reunimos para as meditações nesta tarde, que dizem respeito ao mês de julho, que já está por terminar. Nós vamos meditar em duas etapas, como de praxe, o seguinte tema: membros somos nós da família de Deus. O que queremos dizer com este tema? Queremos meditar sobre a igreja. Pode parecer-nos um tanto redundante ou até clichê dizer, temos hoje um recolhimento sobre a igreja, porque sempre falamos, de algum modo ou em algum ponto, sobre o mistério da igreja, nossa mãe. Mas achei pertinente, a partir da própria proposta, esta tarefa de meditarmos, neste primeiro momento, a relação entre nosso Senhor Jesus e a igreja. Para nós, pode parecer algo banal pensar Jesus sem a igreja, ou a igreja sem Jesus, a pertinência da igreja, ou por que dela precisamos. Mas, na verdade, não se trata de um tema banal. Por isso, antes de mais nada, para aguçar o nosso sabor a respeito do que hoje o Senhor quer nos falar, me remeto ao ponto 517 de Caminho, e até podemos começar cantando, dizendo: Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Diante destas palavras, conclui São José Maria: compreendo essa tua pausa quando rezas saboreando. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Eu me remeto a estas palavras de Caminho não só porque são belas, mas porque São José Maria teve uma sacada brilhante ao dizê-las, porque isso acontecia comigo. Eu sou um amante do gregoriano, apesar de não conhecer muito, desde minha tenra idade. E ao chegar nesta parte, eu também fazia uma pausa para saborear cada nota da igreja. Una, santa, católica e apostólica. Compreendo, diz São José Maria, essa tua pausa quando rezas, saboreando as notas da igreja. Como amamos a igreja, não? Pois então, a partir disso, eu inicio propriamente a meditação partindo de uma reflexão ou de uma provocação. Eu gostaria de fazer duas citações literais de duas obras, uma um pouco mais antiga e uma um pouco mais recente. A primeira citação é da obra chamada O Cavalo de Troia, obra composta por Juan José Benítez em 1987, ao menos o primeiro volume. A obra se encontra hoje com 12 volumes. O primeiro volume se intitula Jerusalém
e conta a história de um major da Força Aérea Americana chamado Jazão. E este teria sido enviado numa máquina do tempo, num projeto ultra secreto militar dos Estados Unidos, e ele teria sido enviado com um companheiro para o tempo de Jesus. E lá se encontrou com o nosso Senhor e pôde viver. É um romance que chega a ser até bonito do ponto de vista de se imaginar. Poxa, como eu queria ter a oportunidade de viajar nesta máquina do tempo e pisar na Palestina, no tempo de nosso Senhor, de ouvir sua própria voz, o timbre de sua voz, olhar nos seus olhos, quais teriam sido as cores dos seus olhos, a cor dos seus cabelos, como ele era divertido, sorria, era uma pessoa mais séria. Esses detalhes nós não temos, não? As Sagradas Escrituras não nos dão estes traços. Poesia, bonita a obra, e eu comecei a lê-la quando adolescente, porque minha mãe era fã. E tinha todos os volumes que até então tinham sido lançados. Estou falando da década de 90. E eu comecei a ler. Ela, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler. Eu comecei a ler e eu me recordo, olha só a minha memória, que quando eu cheguei nesta parte, eu deixei de ler a obra. Nunca mais peguei. Leio literalmente. É um diálogo de Jazão e nosso Senhor Jesus Cristo. Tive de pensar muito sobre minha pergunta seguinte, diz o personagem. Naquele instante, a presença do ressuscitado poderia constituir um certo problema. Se tua presença no mundo, diz o personagem, agora ele interpelando o nosso Senhor, se tua presença no mundo obedece a uma razão tão elementar como a de deixar uma mensagem para toda a humanidade, não crês que tua igreja esteja sobrando? Minha igreja? Pergunta Jesus. Perguntou por sua vez Jesus, embora em minha opinião ele tivesse entendido perfeitamente. Não tive, diz ele, nem tenho a menor intenção de fundar uma igreja, tal como tu pareces entendê-la. Seguindo um segundo trecho, diz Jazão: poderíamos chegar a Deus sem passar pela igreja? O Rabi, Jesus, suspirou. E tu necessitas dessa igreja para chegar ao teu coração? Uma confusão extrema bloqueou minha voz e Jesus percebeu. Muito antes de que existisse a tribo de Davi, irmão Jazão, muito antes de que o homem fosse capaz de se erguer sobre si mesmo, meu pai havia semeado a beleza e a sabedoria da terra. Quem vem antes, portanto, Deus ou essa igreja? Muitos sacerdotes do meu mundo, repliquei, consideram essa igreja como santa. Santo é meu Pai, diz Jesus. Santos sereis todos vós no dia em que amardes. Acredito que a ideia tenha ficado clara. Agora eu faço a citação, reproduzo a citação de uma segunda obra, esta mais recente, não escrita em 2007, chamada A Cabana, que virou inclusive filme de Hollywood, escrita por William Young. Ela narra a história de um homem profundamente abalado pelo assassinato da filha caçula. Ele entra numa crise existencial porque ela foi brutalmente assassinada. Então, toda aquela questão psicológica da perda, e esse homem vai parar numa cabana, onde lá encontra 3 personagens que representam a Santíssima Trindade: Papai, Jesus e uma terceira figura representada por uma figura feminina que corresponderia ao Espírito Santo. O nome do personagem é Mackenzie. Então aqui nós temos um diálogo entre Jesus e Mackenzie. Jesus diz: Mac, isso é porque você só está vendo a instituição, que é um sistema feito pelo ser humano. Não foi isso que eu vim construir. O que vejo são as pessoas e suas vidas.
uma comunidade que vive e respira, feita de todos que me amam e não de prédios, regras e programas. Mac ficou meio abalado ouvindo Jesus falar de igreja desse modo, mas isso não chegou a surpreendê-lo. De fato, foi um alívio. Por mais bem intencionada que seja, você sabe que a máquina religiosa é capaz de engolir as pessoas, disse Jesus num tom meio cortante. Uma quantidade enorme das coisas que são feitas em meu nome não tem nada a ver comigo, e frequentemente são muito contrárias aos meus propósitos. Você não gosta muito de instituições? Perguntou Mac, sem saber se estava fazendo uma pergunta ou uma afirmação. Eu não crio instituições. Nunca criei. Nunca criarei. Termino a citação. Não? Então, senhores, eu trago essas duas provocações ou constatações de duas obras que ficaram famosas. A Cabana foi um sucesso, porque ela trata de uma questão psicológica muito em voga, a perda. O luto, de fato, é um tema muito pertinente. Então isso atrai as pessoas que também têm perguntas existenciais. E a questão do cavalo de Troia, que é um tanto mais antiga, que talvez a maioria não conheça, vejam a paixão da minha mãe, que é uma pessoa muito religiosa, que frequenta a igreja assiduamente. Eu devo, em segundo lugar, a minha vocação a ela e ao meu pai, em primeiro lugar a Deus Nosso Senhor, obviamente, mas os meus pais é que me educaram na fé e graças a eles é que eu pude fazer um caminho que pudesse me fazer ter uma experiência com o Nosso Senhor Jesus. Então uma pessoa deveras religiosa, mas que ama a obra, porque repito, quem de nós não sonharia em visitar a Palestina no tempo de Jesus? Duas obras, cada qual com o seu apelo literário, filosófico, mas que nos trazem a seguinte questão, que é atual. Jesus criou uma igreja? Precisamos de uma igreja? A ideia é esta, senhores. Para boa parte do pensamento contemporâneo, a igreja é um mal desnecessário. É um mal, porque nós sabemos o quanto a igreja é uma instituição perseguida em todos os setores, e desnecessário, porque se fosse um mal necessário, ainda ia, não? Porque, eu não gosto, mas eu vou. Não, desnecessário, porque está se incutindo através da literatura e através da cinematografia, porque a Cabana foi feito enquanto filme, foi reproduzida enquanto filme. Eu mesmo, não sabendo disso, fui ver o filme, porque estavam falando, e foi lá que eu achei essa cena, e aquilo me intrigou, já azedou o filme ali, não? E eu percebo isso, a tentativa de tirar Jesus da igreja. E não é só isso, senhores. Nós certamente já ouvimos, poderíamos até nos perguntar de onde veio essa ideia. Essa ideia é antiga e tem muito a ver com o protestantismo. Podemos perceber que o próprio protestantismo, que se esconde através de um conceito falso de igreja, é um dos semeadores deste conceito e desta ideia, porque nós já ouvimos muitos irmãos de viés protestante dizendo: placa de igreja não salva ninguém. A ideia de igreja para o protestantismo é uma ideia abstrata, uma ideia etérea. Já assistiram a versão antiga da Fantástica Fábrica de Chocolate? Tem um momento que o rapaz entra na TV, não? É uma das máquinas construídas ali pelo Willy Wonka. E eu lembro dessa cena. O Willy Wonka explicava que antes de você aparecer na tela da TV, você se misturava a milhões de partículas etéreas. É como se a igreja para eles fosse isso, uma entidade etérea vagando pelos ares. E eu, como que participo disso pela fé.
não tem a ideia concreta, como nós veremos. Então essa ideia, eu não preciso me vincular a uma igreja para ter uma experiência com Jesus. Eu me recordo também, inclusive fiz questão de trazer uma obra chamada O Evangelho e a Igreja, de um autor chamado Alfred Louisy, de 1902, quando ele diz a célebre frase: Jesus anunciava o reino e o que veio foi a igreja. Como que dizendo, a igreja, tal e qual a temos, não estava nos planos de Jesus. Nunca criei, nunca pensei numa igreja, nunca tive nem tenho a menor intenção de fundar uma igreja, tal como tu pareces, diz o Jesus do cavalo de Troia, que apenas citamos. Ele anunciava uma coisa e parece que os homens não só entenderam, como criaram outra. Pois então, senhores, a relação entre Jesus e a igreja, precisamos da igreja para chegar até Jesus? É este o ponto. Por que estão querendo desvincular Jesus da igreja? Porque assim ele pode ser manipulado. Uma ideia de Jesus Cristo sem a igreja é um fantoche, um boneco manipulado. Nosso Senhor é manipulado por quem diz ser cristão, mas de fato não é. E nosso Senhor também é manipulado por quem sequer acredita nele, mas usa distorcidamente de seus ensinamentos para criticar a igreja, como a vemos. Mas, irmãos, nós sabemos, como testemunha o Santo Evangelho de Mateus, que nosso Senhor prometeu-nos uma igreja. Do grego eclesia, que é uma tradução de kerhal do hebraico, que poderia ser termo traduzido como assembleia do povo de Deus. O Senhor promete a Pedro uma igreja. Mas os outros evangelhos nada falam desta passagem, ela se encontra quase que exclusivamente em Mateus. Mas, irmãos, uma leitura atenta de todos os evangelhos e de todos os livros do Novo Testamento nos dão a entender claramente a necessidade de uma instituição que brota do próprio Senhor, conduzida pelos santos apóstolos, destinada a continuar na história o mistério da encarnação. Para que serve a igreja? A igreja é continuadora do mistério da encarnação. Nós contemplamos o mistério da encarnação, sobretudo no sacrossanto sacramento da Eucaristia, por causa da igreja. Como é que vivemos o encarnado? Na igreja, que é seu corpo, da qual somos filhos, somos membros. Aqui eu trago uma gama de citações apenas para corroborar esta ideia, senhores. Primeiramente, a célebre citação de São João Crisóstomo, quando ele diz: disse que esta água e este sangue são símbolos do batismo e da Eucaristia. Foi destes sacramentos que nasceu a Santa Igreja, pelo banho da regeneração e pela renovação no Espírito Santo, isto é, pelo batismo e pela Eucaristia que brotaram do lado de Cristo, pois Cristo formou a igreja de seu lado traspassado, assim como do lado de Adão foi formada Eva, sua esposa. Então, lá no século IV, o grande Boca de Ouro já falava do mistério da igreja que brota de Cristo. A igreja não é uma invenção humana, não é uma elucubração humana, mas ela brota do crucificado. A igreja, ela nasce em vários momentos. Nós damos muito destaque ao Pentecostes, conforme Atos 2. Mas é muito significativo este texto de João, onde
daquele sinal, a água e o sangue que jogam do coração rasgado do Senhor, nós temos o mistério da igreja. É por isso que eu afirmo, eu nunca li isso de ninguém, nunca escutei isso de nenhum teólogo ou pregador. A igreja é continuadora do mistério da encarnação. E a base bíblica para isso é este texto comentado pelo grande João Crisóstomo. Olha só o que diz o Papa Francisco numa homilia de 2013. E a igreja assim vê crescer a sua maternidade. É mãe de muitos filhos. Torna-se mãe, sempre mais mãe. E mãe que nos dá a fé, mãe que nos dá a identidade. A identidade cristã não é dada por um bilhete de identidade, por um CPF, digamos. A identidade cristã é pertença à igreja. Todos estes pertenciam à igreja mãe, porque não é possível encontrar Jesus fora da igreja. Repito as palavras do Papa Francisco: não é possível encontrar Jesus fora da igreja, porque a igreja não é um apêndice, a igreja é Cristo. Orígenes, ao comentar o Evangelho de Mateus, até vou trazer isso na homilia deste final de semana, diz que o reino de Deus, ele usa o termo em grego, é autobasileia. O reino de Deus é o reino em si, isto é, basileia, reino, auto, em si, é o próprio Cristo. O que o Concílio Vaticano II diz? Diz que a igreja é sacramento do reino. Então, a igreja é Cristo. Não é um apêndice, mas é Ele próprio, porque Ele é a cabeça da igreja. E nós não dizemos santa, porque Deus é santo. A igreja não é pecadora, logo ela é parte do mistério de Deus. Logo, Jesus não é encontrado fora da igreja. Então, quando a igreja dizia não há salvação fora da igreja, é muito simples, porque se a igreja é Cristo, não há salvação fora de Cristo. Fica simples de entender. Continua Francisco, o grande Papa Paulo VI, São Paulo VI, dizia: é uma dicotomia absurda querer viver com Jesus sem a igreja. Seguir Jesus fora da igreja, amar Jesus sem a igreja. E a mesma igreja mãe que nos dá Jesus, dá-nos a identidade que não é somente um selo, é uma pertença. Identidade significa pertença à igreja, uma coisa estupenda, conclui o Santo Padre. São Gregório Magno, comentando o livro de Jó: o nosso Redentor apresentou-se a si próprio como uma única pessoa unida à Santa Igreja, que ele assumiu. Santo Tomás, na Suma: cabeça e membro são, por assim dizer, uma só e mesma pessoa mística. Mas é importante esta citação de Santa Joana d'Arc, talvez a mais precisa destas que vos trago. De Jesus Cristo e da Igreja, eu penso que são um só. E não há que levantar dificuldades a esse respeito. Então, senhores, quando digo Cristo e a Igreja são um só, aqui estão as palavras dos santos: São Paulo VI, São João Crisóstomo, São Gregório Magno Papa, Santo Tomás e Santa Joana d'Arc, por assim citar, que nos mostram esta realidade. Concluindo esta meditação, eu gostaria de trazer um conceito para a nossa reflexão. Primeiro nós provocamos,
essa separação Cristo e igreja. A igreja não é necessária porque não salva ninguém, é um apêndice desnecessário. Depois vimos a palavra da própria igreja e a lógica do raciocínio indiscutível de que Jesus e a igreja são um só, são uma pessoa, porque Cristo é a igreja, sendo sua própria cabeça, e isso nos insere numa responsabilidade grande, porque somos os seus membros, a tal da identidade, que não é uma carteirinha, mas é pertença, como já dizia São Paulo VI e o Papa Francisco citando. E como podemos viver isso? Eu trago aqui, senhores, um conceito patrístico de igreja, que é o chamado conceito de Mysterium Lunae, o mistério da lua. Para os padres da igreja dos primeiros séculos, a igreja é como a lua. Como assim? A lua, como sabemos, é um astro menor, o qual ilumina o mundo imerso nas trevas, em virtude da luz do sol. O mundo imerso nas trevas é a terra, de noite, representada pela perdição do pecado. A lua ilumina as nossas trevas, é a igreja. A igreja ilumina o mundo. Entretanto, ela não ilumina com luz própria. Ela reflete-nos a luz do astro-rei, que é Deus. Então, para os padres da igreja, esta é como a lua, porque ela nos ilumina, mas ao mesmo tempo o faz a partir de Deus. Então, senhores, aqui está o conceito errado. Precisamos da igreja, mas não porque ela é humana, mas sim porque ela vem de Deus. Precisamos da igreja porque precisamos da luz do sol. E a luz do sol chega-nos através da igreja. Segundo ponto, a face oculta da lua. Já ouviram falar destas coisas de segredos, não de mistério, o que há na face oculta da lua? Agora tivemos aí uma nave espacial que deu uma volta, não? Por que os padres da igreja gostam do conceito da lua? Segundo ponto, porque ela possui uma face visível e uma face invisível. A igreja é assim. Tem a parte que a gente vê, que são os ritos, os sacramentos, as imagens, os paramentos, o povo, o sacerdote que oferta o sacrifício. As igrejas, os santuários, as basílicas, o Vaticano, as relíquias dos mártires e dos santos, é a parte visível. A parte invisível é a parte de baixo do iceberg que a gente não vê, são os santos. Não a sua relíquia, mas a sua alma. São os irmãos do purgatório. É a comunhão dos santos que professamos no credo. Esta é a face oculta, isto é aquilo que não vemos, mas é a maior parte. Porque, irmãos, no céu será a plenitude da igreja. Aquilo que não é visto será desvelado. Por que Santo Agostinho e depois Santo Tomás cantarão panis angélicos, sendo que anjo não come nada? Anjo não come pão. E aí diz a palavra, diz o Salmo, e depois Santo Agostinho e Santo Tomás interpretaram isso, e nós teremos um dos mais belos hinos eucarísticos compostos pelo Aquinate para Corpus Christi, os Sacris Solenes. Não? Como dizer que o pão dos anjos se tornou o pão dos homens? Eu como o pão dos anjos, mas anjo não come.
Aqui temos uma metáfora. A Eucaristia é a antessala do céu, que os anjos já gozam. Eles já comungam eucaristicamente de uma fonte perpétua que nos espera em figura. Figura, entendam-me, a Eucaristia não é só um símbolo. Figura no sentido de que ela é uma etapa para a plena participação do banquete nupcial do Cordeiro, onde os anjos já estão. Essa é a igreja celeste, da qual esta visível é peregrina. Por outro lado, não podemos negligenciar a face visível da lua. Precisamos da igreja, dos seus sacramentos, do sacrário, onde Cristo está eucaristizado no seu corpo e sangue. Precisamos do Padre, precisamos do Santo Padre, nosso pastor, precisamos do Bispo. Não se trata de uma comunhão eu e os anjos no céu. Precisamos do Padre, qual mediador? Precisamos dos santos, cujas imagens e relíquias nos comunicam a nós que somos sensíveis um mistério. Por que eu peço, Padre, pode abençoar minha imagem, meu rosário, meu terço? Um sinal, sacramento ou sacramento. E nós, por fim, em terceiro lugar, nos remetemos ao mistério da lua, porque ela tem fases. Tem a lua minguante, crescente, a lua cheia, a lua nova. Os padres da igreja também falam da igreja nas suas fases. Eles falam, sobretudo, da fase minguante, que representa a igreja fragilizada pelas perseguições. Uma igreja que caminha entre perseguições e consolações de Deus. É a igreja minguante, aquela que parece que não vai, mas vai. Parece que não chega, mas chega. É aquela que parece que não vai sobreviver, mas sobrevive. É uma igreja que mesmo diante das perseguições renasce para cumprir o seu curso. Mas essa igreja, não obstante a sombra, sempre resplende a luz do sol. A fase crescente representa a fecundidade da igreja. Se a fase minguante representa as perseguições e balanço do barco, a fase crescente, a fecundidade. Então, é interessante que em italiano, lua crescente se diz luna partoriente, a lua que pare, a lua que gera. Por quê? Dependendo das fases da lua, é o que vai determinar o momento das marés, e isso influencia as colheitas. Ou seja, para o homem antigo, para o sábio antigo, a lua tem algo a ver com a vida. A igreja é mãe fecunda, é aquela da qual nasce, porque a vida nasce da água, a nova vida nasce da água também, a fonte batismal, que é o útero da igreja. Ou seja, a igreja dispensa a vida mediante as águas do batismo. Por fim, a fase cheia representa a igreja que conduz os fiéis à salvação. É aquela igreja que será plena amanhã. E aí, a importante e bela frase de Santo Agostinho: permanere cum sole. Permanecer com o sol, permanecer junto do sol. Se o sol é Deus, permanecer com o sol significa eu, enquanto igreja, não desvio o meu olhar de Deus. A luz do sol, ela será plena na lua, ou seja, a lua estará cheia quando todos estivermos com o Senhor na eternidade. A igreja é esta barca, este sacramento universal de salvação que nos conduz
para o céu. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Muito bem, senhores, vamos concluir o nosso recolhimento deste sábado com a nossa segunda meditação, que é o outro lado da moeda. Falamos da igreja, mas falamos da igreja enquanto cabeça. Agora falamos da igreja enquanto membros, isto é, a igreja e nós e a igreja. E eu começo com uma citação do comentário de Santo Agostinho do Evangelho de São João, no tratado 21, quando ele diz assim: congratulemo-nos, pois, e demos graças pelo fato de nos termos tornado não apenas cristãos, mas o próprio Cristo. Estais a compreender, irmãos, a graça que Deus nos fez, dando-nos Cristo por cabeça? Admirai e alegrai-vos. Nós tornamo-nos Cristo. Com efeito, uma vez que Ele é a cabeça e nós os membros, o homem completo é Ele e nós. A plenitude de Cristo é, portanto, a cabeça e os membros. Que quer dizer a cabeça e os membros? Cristo e a igreja. Então percebam, senhores, que esta citação de Santo Agostinho vai na linha das citações dos santos precedentes que ouvimos na nossa primeira meditação. Entretanto, por que eu a deixei para este início, para o início deste segundo momento? Porque ela é mais completa. O grande doutor da graça nos diz claramente: nos tornamos Cristo. Outro Cristo é o significado da palavra cristã. Ser igreja, portanto, significa ser como Cristo. Ser Cristo no mundo. Assumir a sua vida. Eis o mistério do reino de Deus. Autobasileia. Hoje nós ouviremos na Santa Missa, ou amanhã, se assim participarem da Santa Missa amanhã, nós ouviremos as parábolas do campo e da pérola. Aquele que vende tudo para comprar o campo, aquele que vende tudo para comprar a pérola. Nosso Senhor diz que o reino de Deus é semelhante a este que encontra o maior dos tesouros. O reino de Deus é semelhante àquele que encontra o maior dos tesouros. Qual é o maior dos tesouros? Nosso Senhor Jesus Cristo, porta do céu. Logo, eu participo do reino de Deus quando vivo a vida de Cristo em mim. Tornamo-nos Cristo, uma vez que Ele é a cabeça e nós os membros. Cabeça e membros, Cristo e a igreja. Cristo é a cabeça e os membros, portanto a igreja, e nós como seus filhos somos Cristo pelo nosso batismo. Eis a grande responsabilidade que nós temos. A primeira responsabilidade que temos
é manter a unidade deste corpo. Precisamos zelar pela unidade, pois, como já canta o credo, a igreja é una. É a primeira de suas notas, é a primeira de suas características. Então precisamos zelar pela unidade da igreja. Os padres dos primeiros séculos viam no apelo à unidade a imagem da túnica de Cristo que não foi rasgada. Tiraram sorte sobre ela, diz o santo evangelista, a túnica sem costura, que não foi rasgada, é a imagem da igreja, segundo os padres. São Cipriano é aquele ao qual eu me refaço, que é o único nos primeiros séculos que tem uma obra dedicada à igreja. Não temos tratados de eclesiologia nos primeiros séculos, isso vem depois. A igreja está diluída nos escritos, nos comentários, nas obras, nas homilias, mas São Cipriano é uma exceção, porque ele escreve contra o cisma novaciano, que aconteceu em Roma. Ele escreve da África. Novaciano foi um antipapa, e ele escreve o De Unitate Ecclesiae Catholicae, sobre a unidade da Igreja Católica. E eu me refaço a uma citação desta obra, quando São Cipriano, bispo e mártir, diz: com grande abundância faz correr seus copiosos rios. Entretanto, um é o princípio, uma é a fonte, única é a mãe, rica e fecunda de filhos. Do seu seio nós nascemos, do seu leite nos nutrimos, do seu espírito temos vida. Qual a necessidade da igreja, senhores? A igreja nos dá vida. Fora da igreja não temos vida. Porque se Cristo é a igreja, e a igreja participa de Cristo, se ela é a lua que recebe a luz do sol, sem a igreja não temos Cristo. Acho que isso ficou bem claro na nossa colocação precedente. Se sem a igreja não temos Cristo, sem a igreja não temos nada, não temos vida. Por isso, como diz São Cipriano, do seu seio nós nascemos, nos nutrimos e temos vida. Se olhamos a história dos homens, senhores, ou a situação atual do mundo, é de fato doloroso verificar como depois de tanto tempo, tantas pessoas ainda não descobriram a graça do Evangelho mediante a igreja, não? E aqui eu me refaço a uma citação de São José Maria, na homilia Cristo presente nos cristãos, que está dentro daquela obra É Cristo que Passa. Faz alguns anos, diz o padre, uma pessoa que não tinha mau coração, mas não tinha fé, apontou para um mapa mundi e comentou comigo: eis o fracasso de Cristo. Então alguém estava conversando com São José Maria, tinha um mapa mundi ali, não sei se era uma biblioteca, o que era. Olha, eis o fracasso de Cristo. Tantos séculos procurando introduzir na alma dos homens a sua doutrina, e veja os resultados. Não há cristãos. Não falta quem pense assim nos nossos dias. Mas Cristo não fracassou. Sua vida e sua palavra fecundam continuamente o mundo. A obra de Cristo, a tarefa que seu Pai lhe encomendou, se está realizando. Sua força atravessa a história, trazendo-nos a verdadeira vida. E quando já todas as coisas estiverem submetidas a Ele, então o próprio Filho ficará submetido, enquanto homem, àquele que tudo lhe submeteu, a fim de que Deus seja tudo em todas as coisas. Ou seja, diante desta constatação, nós vemos que muita gente ainda não experimentou a fé no Senhor, não experimentou a graça por meio da igreja. Isso nos entristece, sobretudo a mim como pastor,
Às vezes nós fazemos alguma coisa, fazemos um encontro, olha o recolhimento, como gostaríamos que tivesse mais homens. Ah, Santa Missa, tanta gente aí na praça, não quer saber de nada, isso nos entristece, quando na verdade não podemos reputar isso a um fracasso do Senhor. Ele não fracassou. Tudo a seu tempo e lugar. E olha só que interessante, não? Eu não sei onde aconteceu este episódio que nos narra nesta pregação São José Maria, mas é de se pressupor que tenha acontecido na Espanha. Pode ser que não, senhores, mas vamos dizer que tenha acontecido lá. A Espanha é um país que estava atravessando um processo de secularização muito grande. Eu nunca me esqueço quando eu lá em Madrid, aguardando um ônibus no ponto de batina, assim como estou hoje, passou uma molecada e disse: "Ó, padre puta", porque as profissionais do sexo ficam nos pontos, não? Então me chamaram de puta, ó, o padre puta, esperando o cliente, vamos dizer. Nunca me esqueço. Mas vejam como é. Eu estive agora em Roma e almocei com o padre da obra, que é professor lá em Roma, e é um pouco assim com o pessoal do dicastério para o clero, antiga congregação para o clero, e ele dizia: nós estamos presenciando um aumento exponencial de católicos na Espanha, na França e nos Estados Unidos. Não esperado. Vocês viram a visita do Santo Padre à Espanha? Só na missa 1,5 milhão de pessoas aí. Quando eu ouvi ou li essa notícia, eu me espantei, porque a minha visão da Espanha era uma decadência. Ou seja, um movimento do Espírito. Dos Estados Unidos a gente já sabe um pouco, né? A igreja já é a instituição maior, se comparada com as igrejas individualmente lá. E na França, muitos batismos. Tanto que parece-me que o Santo Padre, o Papa, já mandou uma consulta para o episcopado francês sobre a missa antiga. O que pensa? A preocupação do pastor. Estamos vendo um renascer onde parecia que nada mais havia. Cristo fracassou? Não foi assim sempre na história, senhores? Não disseram isso desde os apóstolos? Já o rabino Gamaliel não dissera: não vai dar, deixe estar, se não for de Deus não vai dar certo. E estamos aqui, porque a igreja não é uma instituição humana. Por isso nós somos chamados a amá-la. Se Cristo vive na sua igreja, Ele vive em cada um de nós. Somos outros Cristo, e assim temos a responsabilidade batismal de ser e representar toda a igreja. Quem somos e onde estamos, representamos toda a igreja. Não é só o padre. Onde você está, você representa a igreja. Portanto, tome cuidado com o seu comportamento. Sabemos, não somos melhores do que ninguém. Nunca me esqueço das últimas palavras de São Francisco de Assis, moribundo: que o Senhor tenha misericórdia de mim, porque sou o pior pecador. Eu fui o pior pecador a pisar nesta terra, disse o doutor, nosso grande seráfico santo. Sou o pior dos pecadores que pisou nesta terra. Repito, não somos melhores, mas precisamos ser diferentes. Precisamos. Porque senão, o que estamos fazendo aqui? Se eu não sou capaz de me comportar de modo diferente de uma pessoa que não vai na igreja, de que não tem compromisso com a fé, se o meu comportamento é o mesmo, então alguma coisa está errada. Isso não justifica as minhas misérias, mas eu preciso ser diferente. Porque onde eu vou, eu represento toda a igreja. Onde há um católico, está toda a igreja.
Porque se em cada fragmento da hóstia consagrada está o Cristo total e toda a igreja, nós estamos, enquanto corpo de Cristo, assim como os falecidos e os santos, em cada fragmento da hóstia consagrada. Logo, onde eu estou, eu como membro batizado, nem o pior dos pecados pode apagar o meu batismo. Eu represento toda a igreja. A história da salvação, senhores, nós bem o sabemos, se faz por meio de nós, que somos filhos da igreja. Aí está a força do batismo. Nós fomos batizados para mudar a história. Podemos mudar e transformar a história. E é o que a igreja vem fazendo ao longo dos séculos. A igreja é capaz de transformar a história, não? Através de cada batizado. São José Maria, sempre no Cristo presente nos cristãos, diz: Cristo vive no cristão. A fé diz-nos que o homem em estado de graça se encontra endeusado, porque o homem em estado de graça, ele participa plenamente de Deus. Somos homens e mulheres, não anjos, seres de carne e osso, com coração e paixões, com tristezas e alegrias, mas a divinização repercute no homem inteiro, como uma antecipação da ressurreição gloriosa. Então a nossa preocupação é estar em estado de graça. Nunca se acomode ao pecado. Caiu, levanta. Caiu de novo, mesmo num espaço curto de tempo, levanta. Como levantamos? Através da confissão. Busquemos a confissão, que ela não se torne algo indiferente. Busquemos a confissão. Sempre. Porque nós devemos estar famintos do estado de graça. Um bom cristão é um homem faminto do estado de graça. Eu tenho sede de estar em estado de graça. Sempre me incomodo de estar em pecado. Caiu, temos as quedas, mas eu não posso me acostumar. Não consegui me confessar agora, mas eu não vejo a hora de fazê-lo. Talvez eu não consiga essa semana, só na próxima. E eu estou ali em pecado, às vezes pecado grave, mas eu não me acostumo com aquilo. Não está bom. Poxa, mas existe a possibilidade de eu cair de novo. Não importa, eu tenho que desejar o estado de graça. Porque um homem em estado de graça vive plenamente o Cristo, vive plenamente a igreja, e ele sim é transformador do mundo. Enquanto igreja. Neste sentido, senhores, como filhos da igreja, lembremos da nossa vocação ao apostolado. Conscientes de que amamos a igreja, por ela vivemos e nos nutrimos, somos e existimos, como igreja eu não posso me fechar a uma fé passiva de um mero espectador, mas preciso ser protagonista. O que nós assistimos hoje é uma comodidade da maior parte dos católicos que vem à igreja aos domingos preferencialmente para receber. O católico de hoje é um recepcionista, é um receptor, talvez melhor assim dizendo, passivo. Ele recebe a palavra, ele recebe a hóstia, ele recebe a bênção, ele recebe a água benta, ele recebe as cinzas. Ele vem para receber. E quando tem mais coisas, aí que o povo vem. Por que as missas show, curas e etc. atraem? Porque o católico de hoje é um receptor.
estão oferecendo muitas coisas, lá eu estarei. E aí nós vemos pessoas usando de criatividade para oferecer coisas supérfluas, quando na verdade nós temos o essencial, que é a Santa Missa bem celebrada. Precisamos sim de uma criatividade pastoral, mas a Santa Missa é sempre a Santa Missa. Mas enquanto nossos católicos se comportarem como receptores, eles serão sempre espectadores à espera, mendicando alguma coisa. Não posso só receber. O verdadeiro batizado é aquele que oferece o que recebeu, através da oração, da penitência e do apostolado, sobretudo. O que você tem feito para ofertar enquanto igreja a algo ou alguém o que recebeu de Deus? Sou um católico de missa somente? Ou, na minha vida diária, tenho sido apóstolo? Como nós sabemos da santificação do trabalho, santificar o trabalho não é só santificar-se, mas é santificar o outro. Isso é ser apóstolo, é fazer com que Cristo seja cada vez mais amado, servido, adorado na igreja. Não basta só falar de Cristo, é preciso atrair para a igreja, porque senão eu posso cair no risco de semear um Cristo a-eclesial, porque a-eclesial, ou seja, fora da igreja. Então, algumas interrogações para a gente concluir. Estou sendo um bom filho da igreja? As pessoas reconhecem a verdadeira e autêntica igreja em mim? Transmito com amor a verdade da igreja? Tenho dado sabor aos ambientes onde me encontro? A questão do sal, vós sois o sal da terra. Tenho levado a luz do sol, a luz de Cristo, como igreja, aos meus irmãos? A minha lâmpada está acesa ou apagada? Vamos pedir então ao Senhor Jesus que aumente o nosso amor e devoção à Santa Mãe Igreja. Nos dê uma consciência profunda da nossa vocação batismal e que nós tenhamos uma grande alegria de fazermos parte deste corpo e desta família. São José Maria, para encerrar, diz no ponto 518 de Caminho: que alegria poder dizer com todas as forças da minha alma: amo a minha mãe, a Santa Igreja. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, nos ajude a sermos bons filhos, fiéis a nosso Senhor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Tiago, maior apóstolo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Senhores, muito obrigado pela presença. Que possamos levar essas provocações no coração e que o nosso amor à igreja seja mais forte do que as nossas frustrações humanas. Isso é muito importante. Uma alegria revê-los e a gente se vê por aí, se Deus quiser. Deus abençoe. Muito obrigado.